Olá a todos! Hoje a gente vai ter um bate-papo muito bacana sobre candidíase com a doutora Lívia Franzini. Ela é ginecologista, obstetra e mastologista. Olá, tudo bem? Lu, obrigada pelo convite. Espero que eu consiga solucionar as dúvidas aí. Com certeza vai. E esse é um tema que a gente conversa bastante aí nos bastidores, né? Eu como nefrologista, você como ginecologista obstetra. É uma queixa bem comum no consultório e eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente com esse vídeo. Então, acho que a gente podia começar explicando o que é a candidíase, né? Todo corrimento é uma candidíase? Não, nem todo corrimento é uma candidíase. Bom, para primeiro dizer que é normal a gente apresentar algum tipo de secreção vaginal, mesmo não tendo patologia, né? A gente tem secreção vaginal e ela é muitas vezes fisiológica. Outros corrimentos, além da candidíase, há outras causas de corrimento patológico além da candidíase. Bom, e o que é a candidíase? A candidíase é uma infecção em geral, né, ela pode acometer outros órgãos, inclusive mama, mas a candidíase vulvovaginal, ela é uma infecção fúngica causada pelo fungo chamado Cândida, que está presente no nosso trato gastrointestinal e muitas vezes na vagina, na nossa flora, e geralmente ela não causa sintomas. Ela só causa sintomas quando há um desequilíbrio dessa flora. E o que poderia causar esse desequilíbrio? Então, assim, a gente tem, é normal a gente ter a cândida, ela é algo que habita em nós, no nosso organismo, que nem você falou, mas por algum desequilíbrio, alguma coisa, em alguns momentos a gente vai ter ela como um agente de uma doença ou um gerador de sintoma, é isso? Sim. Na verdade, ela pode aparecer, esse desequilíbrio que a gente, né, fala, pode ser uma série de coisas, assim, dentre elas até a alimentação. Né, a gente sabe que pacientes, por exemplo, diabéticos, que não têm um bom controle glicêmico, pode ter um aumento de episódios de candidíase, por exemplo. A gente sabe que tem algumas medicações que vão causar uma imunodepressão, né? Como que a gente fala isso de uma maneira mais fácil, assim? Algumas medicações que vão diminuir aí a defesa do paciente, né? Então a gente poderia estar falando de pacientes talvez em tratamento de câncer, pacientes em tratamento de doença autoimune, né? Que usam imunossupressores, é isso? Isso, exato. E até coisas mais corriqueiras, como o uso de antibióticos, por exemplo. Também podem desencadear uma infecção por cândida. Como que isso funcionaria? Quer dizer, eu tenho uma infecção, eu vou usar um antibiótico para me ajudar, né? Para me curar, e de repente eu ganho uma candidíase? Você consegue me explicar um pouquinho, ou explicar aí para os nossos ouvintes como que isso acontece? Sim, eu acho que isso é algo que acontece frequentemente no nosso consultório, né? Você, como nefro, está tratando uma infecção urinária e aí daqui a pouco ela fala: poxa, doutora, me apareceu um corrimento, está me incomodando, tô com coceira, é uma coisa insuportável. Então, assim, o que acontece é que o antibiótico, às vezes, ele acaba matando as bactérias, além das bactérias que estão causando aquela infecção, mata as bactérias boas também, né? Que fazem o controle da nossa flora. Então, acaba que a cândida pode se proliferar, ficar num número muito maior do que o saudável e aí sim causar sintomas. Muito interessante isso, né? E assim, quando a gente usa biquíni molhado, por exemplo, isso é uma coisa que já as avós, as mães ensinavam, né? Os hábitos de higiene, a relação sexual, troca de parceiro, uso de preservativo, isso tudo pode influenciar na candidíase? Pode.
Isso é algo muito interessante, porque, como você disse, biquíni molhado, e às vezes nem precisa o biquíni estar molhado. Você pode, às vezes, ter um hábito de lavar a calcinha no box do seu banheiro, deixar lá pendurado, e ali é um ambiente maravilhoso para proliferação de fungos, de bactérias. E aí você vai usar aquela calcinha que já está seca, mas que acaba sendo um fator importante aí para desencadear a candidíase. Então, a gente tem que ter essa série de cuidados, né? A forma como você faz a higiene após o uso do banheiro. Então, assim, tudo isso é muito importante a gente ressaltar. E a relação sexual, ela interfere nisso? A troca de parceiro, ou o mesmo parceiro, mas sem uso de preservativo, ou o paciente que usa muito preservativo com espermicida, por exemplo, isso influencia? Na verdade, a candidíase, a gente sabe que ela não é uma doença sexualmente transmissível. Mas, claro, bons hábitos sempre funcionam para outras questões também de saúde. O espermicida, sim, a gente tem alguns estudos que dizem que ele pode aumentar os episódios de candidíase também. Então, tá bom. E assim, às vezes, o que eu vejo? A paciente chega para mim, acompanha, às vezes já comigo, e fala: ai, doutora, então, só queria te contar que eu tive na semana passada, eu tive um episódio aí de muita coceira, sabe? Tava muito incomodada, com corrimento, não tava aguentando, eu fui na farmácia, pus aquele óvulo lá que fazem anúncio na TV, comprei uma pomadinha e agora parece que tá tudo certo. O que você me fala sobre isso? Isso é certo? Será que a gente pode usar esses medicamentos que estão tão disponíveis, tão fáceis? Ou não? Isso a gente pode estar se pondo em risco? Como que é? É engraçado, porque a gente vê muita divulgação, né, muita publicidade nessas medicações para vulvovaginites, né, de uma forma geral, para essas infecções vaginais. Eu entendo que isso talvez seja um pouco da questão de que causa desespero nas mulheres, porque é algo que incomoda bastante. E eu entendo também como uma candidíase como uma urgência ginecológica. Mas a automedicação, né, de forma geral, para todos os casos e para a candidíase não deixa de ser diferente, ela acaba sendo perigosa, porque além de você gastar tempo, dinheiro, você pode estar se medicando de forma errada, porque se você não foi avaliada, você acha que pode ser uma candidíase e acaba até piorando a lesão, piorando os sintomas. Então, não é recomendável. É importante que você passe com o seu médico para passar por um exame físico e aí sim chegar a uma conclusão correta. Então, se for um domingo, por exemplo, que o seu médico não está com o consultório aberto, o que a paciente deve fazer imediatamente? E até um pronto-socorro. Porque, como eu disse, eu considero candidíase uma urgência ginecológica. Realmente, tem mulheres que chegam a enlouquecer. Eu já recebi ligação às 3 da manhã. Tanto incômodo, né, que Uma gera. mulher desesperada mesmo. Incômodo, E muito esses grande. sintomas, ou assim, a incidência da candidíase, tem alguma faixa etária que ela é mais frequente? Ela é só nas mulheres que estão em fase de reprodução, né? Adultos jovens, que a gente pode falar? Ou ela pode acontecer em criança, na mulher idosa? Você pode explicar um pouquinho? Ela é mais frequente nas mulheres em idade fértil, nas mulheres que menstruam. Ela é mais rara nas mulheres menopausadas que não fazem uso de terapia hormonal e é mais rara ainda nas meninas que ainda não tiveram a primeira menstruação. E se isso acontecer na infância, é alguma coisa que a mãe tem que ficar preocupada? Ela vai num pediatra mesmo ou ela pode levar uma criança no ginecologista? Ela pode levar uma criança no ginecologista, mas ela pode esclarecer com o pediatra também que
certamente está apto a diagnosticar e tratar. O máximo que nós vamos fazer, né, sendo uma criança, é olhar por fora, a vulva, se tem alguma irritação, se tem algum corrimento que se exterioriza pela vulva e avaliar o aspecto dele. Então, ela pode perfeitamente passar com o ginecologista também, caso ela não... Ótimo, porque eu acho que tem muita gente que acha que pode ir no ginecologista só depois da primeira menstruação, né? Ou do começo da vida sexual, muito bacana. E muita paciente tem um hábito também de fazer o tal banho de assento. Comecei a ter sintoma, eu posso fazer um banho de assento? Ele cura ou ele alivia? Então, tudo depende do que você vai colocar nesse banho de assento, né? Eu acho que isso é muito... a gente tem que ter muito cuidado também, porque a gente tem algumas crenças, algumas coisas que passam ainda de, né, avó e tal, e às vezes a gente, sei lá, já vi colocarem tanta coisa nesse banho de assento que às vezes você não melhor. recomenda? Ou você acha que tem algum que dá para fazer? Tem algumas coisas que são calmantes, né? No caso da candidíase, eu acho que sempre é bom, antes de fazer qualquer coisa, você ser examinada. Porque vai interferir no pH vaginal, então eu recomendaria que a pessoa fosse examinada mesmo, a mulher fosse examinada antes de fazer qualquer coisa. Que a gente já viu aqui, então, que às vezes a gente acha que está fazendo direito e acaba se prejudicando aí com essas automedicações, né? Não deixa de ser uma medicação aí, talvez não de uma droga controlada, mas uma erva, um chá, alguma coisa que pode ser ruim, né, pra gente. Muito legal. Agora, no começo da nossa conversa, você falou que, inclusive, a alimentação pode influenciar na candidíase. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque eu acho que é uma coisa que muita gente não sabe, acaba não prestando atenção nos próprios hábitos, né? Então, a gente já falou da importância da higiene, né? Meninas, lembrem, quando vocês eram pequenas, sempre limpar da frente para trás, nunca de trás para frente. Não lavar a calcinha no chuveiro, se lavou, põe na máquina depois, põe no tanque, esfrega. Tem uma área arejada. Isso, pendure no varal, né? A gente já conversou também que ela não é uma doença sexualmente transmissível, mas ela pode estar relacionada com alguns hábitos aí em relação à vida sexual. E eu acho que muita gente esquece isso. Então, assim, eu fui naquela médica, eu fui num pronto-socorro, tive candidíase e tratou, passou 5, 6 dias, eu voltei a ter sintoma. Não é possível, tem algum problema, alguém não está me tratando. Então, eu acho que a alimentação é realmente um assunto super bacana, porque tem muita gente que desconhece essa influência dos nossos hábitos, né, na nossa flora vaginal. Quer explicar um pouquinho para a gente? Algo que está muito ligado a candidíase de repetição é a grande ingesta de carboidratos, né? Doces, massas, pães. A gente observa que quando a gente tem esses quadros que se repetem, a gente tem que mexer mesmo na alimentação, observar como está a alimentação dessa mulher, porque geralmente tem uma forte relação aí com isso. Então, é bem interessante isso. Então, a gente prescreveria talvez uma dieta aí um pouco com um teor mais baixo, né? Não quer dizer que você vai ter que fazer uma dieta cetogênica, não quer dizer que você vai ter que fazer uma dieta low carb, mas principalmente acho que o açúcar e os laticínios, a gente sabe que tem bastante influência, né? E as farinhas, né? Então, talvez a gente fazer uma alimentação aí muito equilibrada, rica em proteína, bastante água, bastante verdura, eu acho que isso vai ser o essencial. Não quer dizer que você não vai comer um macarrão, não vai comer um arroz, um pão, mas você vai reduzir isso, é isso? Sim, é isso mesmo. E é impressionante como a gente vê uma melhora. Quando a paciente tem episódios de repetição, trata, depois aparece de novo. E aí a gente, quando faz essa avaliação da alimentação e ela consegue mudar alguns hábitos, ela consegue ter uma melhora do quadro. Em quanto tempo você acha que a gente consegue ver isso? Então, uma paciente começou a acompanhar com você,
te conta que ela tem com certa frequência e você começa a orientar, faz parte do seu tratamento, orientar essa dieta. Com que frequência isso acontece no seu consultório? Assim, o paciente volta depois de 1 mês, 2 meses? Como que é? Na verdade, quando ela vem, a gente examina e já consegue ter um controle ali do quadro, espera-se que a gente já controle esse quadro aí nas primeiras 24, 48 horas, porque senão ela vai, assim, realmente enlouquece, né? E aí, nessa consulta, eu já costumo orientar também sobre a alimentação, mesmo que não seja um quadro de repetição, para ela ficar atenta a isso. Agora, um tempo, assim, não dá para dizer, porque varia muito. Doutora Lívia, a gente vê que algumas pacientes falam que tem com muita frequência, né, a candidíase. Existe um critério diferente para paciente que tem uma vez por ano ou tem várias vezes por ano? Porque na nefrologia a gente tem isso, né? A distinção de uma infecção urinária isolada, que a gente fala, e tem aquela paciente que a gente caracteriza como paciente portadora de infecção urinária de repetição. Isso acontece na candidíase? Acontece sim, Lu. A candidíase de repetição, a gente dá esse nome para ela quando ela ocorre, a mulher tem mais de 4 episódios, 4 ou mais episódios por ano. E geralmente ela ocorre entre 5 a 8% dos casos. Tá, então não é tão assustador assim. Dá para tratar, fazendo direitinho, a gente consegue exterminar aí o problema, não é isso? É verdade. Então tá bom. Queria agradecer você por esse bate-papo, acho que foi super legal, acho que a gente realmente trouxe dúvidas aí que são comuns às nossas pacientes e a gente espera poder continuar ajudando, né? O tema é enorme, a gente pode gravar outros vídeos depois, se as pessoas tiverem dúvidas. Então, se vocês gostaram, comentem aqui, comentem no nosso Instagram, no YouTube e deixem as suas perguntas que a gente vai voltar a responder para vocês. Um beijo para todos. Lívia, mais uma vez, muito obrigada. Adorei o nosso bate-papo. Obrigada, Lu. Beijo. Beijo para todos.